Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria dar algumas dicas para vocês sobre o Daily Scrum ou Scrum diário. Primeira coisa, só para a gente estar alinhado aqui, o que é o Daily Scrum? É uma reunião diária que o grupo de desenvolvimento que está empreendendo aquele determinado projeto, ele se reúne para discutir como está a evolução daquele sprint. Ou seja, vamos supor que naquelas 2 semanas você tem um conjunto de trabalho, um conjunto de entregas que você está esperando. E o que você faz? Você inspeciona, sincroniza o time e tenta discutir o seguinte: o que está impedindo, ou o que está bloqueando, ou o que está facilitando, por exemplo, a gente conseguir entregar aquilo que a gente se comprometeu naquele sprint. É simples assim. Ou seja, o nosso objetivo, remover os obstáculos e fazer com que o nosso sprint consiga ser concluído entregando aquilo que ele prometeu. Bem, quais são as dicas que eu queria dar, baseado na minha experiência e algumas delas, inclusive, pessoais? A primeira coisa é cuidado, porque o Daily Scrum não é um status report. Não é para sentar e falar assim: ontem eu fiz isso e tá tudo bem. Aí passa pro próximo e fala assim: não, ontem eu fiz isso e tá tudo mais ou menos. Eu estou... Não é nada disso. Eu só preciso entender o seguinte: o que está bloqueando a nossa atividade e a nossa capacidade de entregar o projeto? E isso me leva à segunda dica. Foque no seu sprint atual. Então, cuidado, porque é muito comum, mas muito, que as pessoas comecem a divagar, comecem a discutir coisas que, assim, vão ser 10 sprints na frente. Toda vez que as pessoas tiverem essa perda de foco, a minha sugestão para vocês: toma nota naquilo num post-it, prega do lado num parking lot, num estacionamento e fala assim: isso aqui nós vamos discutir depois. A única coisa que nos interessa discutir naquele Daily Scrum é o nosso sprint atual e o que a gente precisa fazer. Então, sempre focar no sprint atual. E isso me leva à próxima dica. A próxima dica é o seguinte: mantenha ele o mais reduzido possível. Bem, é lógico, cada pessoa fala na duração. Eu adoro fazer um time box de 15 minutos. E eu adoro fazer ele em pé. Por quê? Porque porque assim, dói a perna, você quer acabar logo e as pessoas focam objetivamente. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o Sprint Backlog e vai olhando e vai falando o seguinte: o que está acontecendo? O que nós vamos fazer hoje? Qual vai ser o plano? E o que está impedindo com que a gente conclua aquele trabalho? Esse é o meu foco. E aí eu queria dar uma dica para vocês, né? Não necessariamente vocês precisam concordar, mas uma outra dica. Eu sempre começo pelos itens que estão quase prontos. Então imagine que naquele meu sprint nós estamos trabalhando em 5 coisas diferentes. Eu adoro começar a discussão seguinte: aquilo que está 99%, o que falta para virar 100%? Então eu normalmente começo a sequência com que eu planejo, se eu estou facilitando um Daily Scrum, é o seguinte: é tentar pegar esses itens quase prontos para você ter a ideia do movimento. Aí no dia seguinte, você vai falar assim: poxa, esse estava quase pronto, esse estava quase pronto, hoje ele está pronto e está pronto. Perceberam? Então naqueles 15 minutos ali, eu já foco o seguinte: o que está faltando para aquilo que está 95% virar 100%? E aí depois, é lógico, eu vou discutir os outros itens. E finalmente, transparência e franqueza. Ou seja, aquilo ali não é para você esconder nada embaixo do tapete. Ali é uma oportunidade de ouro para você levantar, vamos dizer, aquela bandeira e falar: pessoal, eu preciso de ajuda. Eu tenho um bloqueio aqui. Esse bloqueio pode ser técnico, esse bloqueio pode ser relacionado com outra área, para que o time consiga te ajudar a remover aquele impedimento, para que no dia seguinte, no próximo Daily Scrum, você consiga mostrar o progresso. Dica final: eu adoro fazer ele de manhã. Eu adoro fazer ele assim, a primeira coisa do dia. Ou seja, se o time que está trabalhando comigo, lógico, estou imaginando um time que está trabalhando na mesma zona de horário,
Eu gosto de fazer isso sempre de manhã. Se não tiver jeito, vocês vão ter que sincronizar um horário e sempre no mesmo horário, para ninguém marcar outro compromisso. Ou seja, o nosso Daily Scrum é de 10 às 10h15, a hora do leste americano, todos os dias. E aí todo mundo sabe que por 15 minutos as pessoas vão estar ali. E se a reunião for virtual, que hoje está se tornando muito comum, é mais difícil você pedir para ficar em pé, etc. Mas o que você faz? Você dá a mesma sensação, vamos dizer, de urgência, não é? Ou seja, se você não tem nada para acrescentar, você não precisa falar nada. Esse é o conceito do Daily Scrum. Último comentário. Eu uso muitas vezes o conceito e o DNA do Daily Scrum para discutir outras coisas, inclusive projetos onde eu uso outro tipo de abordagem que não é o Scrum. Para você discutir, por exemplo, um risco de um determinado projeto. Ou seja, você foca, faz aquele time box, põe todo mundo em pé ali e você vai discutir o que está impedindo com que a gente tome uma ação com relação àquele risco. Ou seja, é uma técnica de reunião como uma outra técnica qualquer, onde o grande objetivo é você conseguir tirar o máximo possível daquele tempo que você está junto com a sua equipe. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Daily Scrum. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.